Bem, nessa aula de hoje aqui da disciplina Estatística Econômica e Introdução à Econometria, nós vamos avançar na discussão sobre a estimação pontual e por intervalo em relação à média. Como eu falei para vocês, a estimação por intervalo ela pode ser feita para qualquer parâmetro da população, não precisa ser somente a média, e efetivamente consiste num procedimento de estimação um pouco mais cauteloso do que a estimação pontual, em função do fato de que a gente não consegue saber se a amostra coletada e que gerou a estimativa pontual, ela é uma amostra bastante representativa da população, que é um aspecto que a gente nunca tem como determinar. Por isso é que ah, sempre existe a recomendação de se utilizar a maior amostra possível. Porque aí, se a gente fizer isso, a gente, embora não continue não garantindo o grau de representatividade, a tendência é que com amostras maiores, com maior número de elementos, a representatividade deva crescer. Não necessariamente isso tem que acontecer sempre, mas eh, a predominância da representatividade quando se aumenta o tamanho da amostra é de crescimento. Mas também existem situações em que a gente simplesmente não consegue obter uma amostra grande. E aí a gente tem que trabalhar com as chamadas amostras pequenas. Ou na situação em que o desvio padrão populacional é desconhecido e o tamanho da amostra não permite que a gente se sinta confortável do ponto de vista da convergência do desvio padrão amostral para o desvio padrão populacional. Então, nós temos o caso da determinação do intervalo de confiança para a chamada amostra pequena. Como eu falei para vocês, essa qualificação de amostra pequena, ela é relativa, né? Existe uma convenção que se adota, porém, eh, ela é apenas uma convenção, né? E essa convenção é número de elementos menor do que 30 caracteriza uma amostra pequena, tá? Ah, eu não gosto particularmente muito dessas convenções, porque trata tudo como se fosse, igual ou semelhante, né. Por exemplo, se a gente está falando aqui da população do Brasil, né, mais de 200 milhões de pessoas. Será que se de fato a gente coletar informações de 30 pessoas, 100 pessoas, nós vamos ter ali uma amostra que vai ter uma composição muito parecida com a da população brasileira para uma determinada variável? Bom, é possível que sim, não é impossível. A gente pode inclusive coletar uma amostra com 30 observações que tenha exatamente a composição de frequência relativa para uma variável que caracteriza a população. Mas também, né, com 30 observações no universo de 200 milhões, nós podemos simplesmente ter uma amostra cuja distribuição de frequência relativa não tenha absolutamente nenhuma relação, ou seja, completamente diferente e bem distante da composição para a população. Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de uma análise eh, de um universo, né, de uma população que tem 150 elementos, com 30 a gente tem uma cobertura de 20%. Se o universo tivesse 60 observações e nós estivéssemos com uma amostra de 30, nós teríamos uma cobertura de 50%, né, que é muito maior. Então, eh, a minha grande crítica, a minha grande resistência a essas convenções é isso, né, trata tudo como se fosse igual, né, e efetivamente as populações estudadas, elas podem variar muito de tamanho, né, então ou também, digamos que, eh população estudada são as empresas que têm ação negociada na bolsa, né. Eh, eu não me lembro exatamente o número, mas deve ser por volta de uns 450.
Ah, se você for pegar 30 observações, ok, né? Você tem uma cobertura boa. Se pegar 45 observações, a gente está em 45 sobre aproximadamente 450, quase 10%, né? Ou um pouco mais que isso. Então, eu pessoalmente, como analista, eu sempre relativizo, tá? Mas essa convenção existe, né? Você vai encontrá-la em livros de estatística. Se cair um concurso, por exemplo, isso vai valer, né? E tal. Eu pessoalmente, eu sempre prefiro usar o tratamento de amostra pequena, tá? Porque se a amostra for muito grande, a gente vai ter uma convergência do desvio padrão amostral para o populacional que vai ser muito boa. Então, usar o tratamento de amostra pequena, né, que é usar o grau de liberdade, o n-1, não vai causar diferença em relação a usar o tamanho da amostra, o n. Eh, então, o crescimento da amostra tende a anular essa correção pelo grau de liberdade. Agora, quando a amostra é pequena, aí não, né? Então, eu pessoalmente uso sempre o tratamento amostra pequena. Eh, mas a convenção existe, né? Então, assim, N igual a 30 ou mais, entendemos que a amostra é grande, damos tratamento lá de amostra grande, é como se o desvio padrão populacional fosse conhecido. Quando o número de observações é menor que 30, convencionalmente chama-se de amostra pequena, e aí nós vamos dar um tratamento que eu vou apresentar para vocês agora. E aí, aqui no caso, a gente está tratando de fazer o quê? O intervalo de confiança para a média populacional com nível de confiança 1 menos alfa. Então, o que que a gente vai fazer? O que a gente está querendo é estimar a média populacional. E aí, para isso, a gente vai calcular então uma média amostral. Só que, pelo fato de que a gente tem algum receio, né, em relação à representatividade da amostra, a gente, em vez de trabalhar com a amostra pontual, ou seja, simplesmente a média amostral, nós vamos utilizar um intervalo de confiança, né, que consiste em aplicar ao redor do valor da estimativa pontual uma margem de erro. Então, nós vamos ter um intervalo que vai ter um limite inferior, caracterizado pela estimativa pontual menos a margem de erro, e um limite superior, caracterizado pela estimativa pontual mais a margem de erro. Bom, aí como é que a gente calcula a margem de erro para esse caso, né? Aí nós vamos, a definição é muito semelhante à que nós vimos ali para o caso da amostra grande, vai consistir em adotar um valor vindo de uma distribuição de probabilidades vezes o desvio padrão, só que agora amostral da média amostral. Esse conceito de desvio padrão amostral da média amostral nada mais é do que o desvio padrão amostral dividido pela raiz do tamanho da amostra, né? Bastante parecido com o que nós estávamos usando anteriormente, só que lá era o desvio padrão populacional da média amostral. Então, nós tínhamos aqui o desvio padrão populacional dividido pela raiz do tamanho da amostra. Agora, como nós não conhecemos o desvio padrão populacional ou o tamanho da amostra não é grande o suficiente para garantir a convergência do desvio padrão amostral para o populacional, então a gente usa o desvio padrão amostral. Quando a gente faz isso, o que acontece? A distribuição de probabilidades ela não é mais a distribuição normal. Ela é uma distribuição que converge para uma distribuição normal, porém, na determinação das suas probabilidades, é usado o desvio padrão amostral. E aí, isso caracteriza a distribuição chamada T de student, que é uma distribuição justamente que foi desenvolvida, né, por, um, por um irlandês chamado William Gossett, que era estatístico e trabalhava na cervejaria Guinness. E aí, como ele também gostava de estudos mais teóricos, ele demonstrou a convergência daquela função de distribuição de probabilidades da normal quando se usa o desvio padrão amostral para uma distribuição que
se parece com a distribuição normal e vai ficando cada vez mais próxima conforme o tamanho da amostra aumente, que é a distribuição T de Student. Ela chama de Student porque quando ele publicou o artigo, ele teve receio de que os chefes dele na cervejaria Guinness, né, achassem, nossa, como é que ele tem tempo de fazer uma coisa dessas, tendo que fazer todas as suas tarefas, né? Então ele pegou e optou por assinar o artigo como estudante, e aí por isso que ela chama a distribuição T do estudante, né? Eh, então, aqui no caso, a gente vai determinar a margem de erro de maneira semelhante. Então a gente vai pegar simplesmente a distribuição T de student para para a metade ali do nível de significância e vamos multiplicar pelo desvio padrão amostral da média amostral. E o significado desse intervalo é o mesmo do que a gente viu antes, né? A gente vai ter ali um certo percentual de confiança de que esse intervalo contenha o valor da média populacional. Bom, então para isso, vamos ver como é que é uma aplicação para a gente ver, né, como é que a gente vai determinar esse intervalo de confiança. É relativamente simples, né? Mas a prática é que vai mostrar para a gente como é que a gente deve proceder. E aqui no caso, né, o que que eu tenho? Eu tenho uma população na qual a variável tem distribuição normal, tá? Só coloquei nesse contexto porque aí como a variável já tem distribuição normal na população e a gente está com uma amostra pequena, então nós temos ali uma boa convergência da distribuição da média amostral para uma distribuição eh, normal ou, mais particularmente nesse caso, para uma T de student. Ou seja, só para facilitar a vida ali, né, do teorema central do limite e a gente ficar numa situação um pouquinho mais confortável, tá? Mas também, se a variável não tivesse, né, a convergência ela existe, só que ela não vai ser tão boa quanto esse caso que eu estou colocando. Só que aí a gente vai ter que usar a distribuição T de student do mesmo jeito, tá? Então não vai mudar muita coisa. E aí aqui no caso, né, nós temos que dessa população foi retirada uma amostra com 25 observações, com uma média igual a 180 e um desvio padrão amostral igual a 15. E aí o que se pede é que nós determinemos o intervalo de confiança para a média populacional, utilizando níveis de confiança de 0,99 e 0,95. E aí vai ser importante na execução que a gente repare, né, o que que aconteceu com a amplitude do intervalo de confiança conforme o nível de confiança foi reduzido. Bom, então aqui eu já coloquei umas anotações, né, sobre o que que a gente precisa fazer, né? A gente vai ter que determinar esse intervalo de confiança. Aqui são os dados ali que eu tenho do problema que vão me ajudar a montar esse intervalo, né? A média amostral 180, número de observações 25, desvio padrão amostral de 15. Então, o objetivo aqui é a gente montar esse intervalo de confiança, baseado no fato de que o erro amostral vai ter essa especificação. Bom, então a primeira coisa que a gente pode fazer é, vai ser determinar, né, o desvio padrão amostral da média amostral, o SX bar. Tá? Claro que a gente poderia determinar primeiro o T, né, e depois o SX bar. Tá? Não, a ordem de determinação desses fatores não me influencia em nada naquilo que a gente precisa determinar, que é o produto entre eles. Né? Como os dois vão ser determinados de maneira independente, tanto faz determinar um antes ou o outro. Porque o que importa é a gente ter os dois valores e depois fazer o produto. Então,
Aqui, só para uma questão de facilidade, né, por ser um cálculo mais simples e direto, vamos determinar o S de x barra, que faz o quê? O S dividido pela raiz de n. Então eu tenho o S é 15, desvio padrão amostral é 15, o, o n é 25, né, então a raiz é 5, eu tenho 15 por 5 dá 3. Aí 1 menos o nível de significância, que é o nível de confiança, que foi pedido, foi de 0,99. Então, se o nível de confiança, que é 1 menos alfa, é 0,99, quer dizer que alfa, nível de significância, é 0,01. Só que o que a gente precisa não é do nível de significância, né, do alfa, a gente precisa de metade dele. Então, se ele é 0,01, quer dizer o alfa sobre 2 é 0,005. A gente precisa fazer isso porque o número que a gente vai precisar pegar vai ser um valor da distribuição t, com n menos 1 graus de liberdade, aqui no caso, então, 24, porque o n é 25, e a gente vai precisar de um alfa sobre 2, 0,05. Por quê? Porque esse valor aqui da variável t, ele vai satisfazer essa condição de probabilidade, que é o quê? A probabilidade de que a variável t com 24 graus de liberdade seja maior ou igual do que um valor específico dessa própria variável, seja justamente metade do nível de significância, ou seja, alfa sobre 2. Né? Então, aí aplicando os, os valores, né? Então nós temos ali n igual a 25, então n menos 1 vai ser 24. Então, ou seja, eu estou atrás do valor de uma variável t com 24 graus de liberdade para um nível de significância de 0,005. Porque o valor dessa variável com essas características vai satisfazer essa condição de probabilidade aqui, ó, de que a probabilidade de uma variável t com 24 graus de liberdade seja maior ou igual do que o valor que eu procuro, é 0,005. Então, nesse caso, que valor seria esse? Bom, aí para isso, nós vamos precisar recorrer a uma tabela ali de distribuição. Tá? Aqui nós vamos fazer com o uso de uma tabela, mas naturalmente pode ser feito com o uso de um software. Existem softwares que permitem informar isso. Aqui nós vamos usar a tabela. Né? Aí a gente vai lá para a tabela T. Né? Repara que é uma tabela com formato bem parecido com a da distribuição normal, né? Ou seja, de um sino visto, né, ali meio que de frente. E aí essa tabela, ela vai informar o quê? Ela vai informar aqui na primeira linha um percentual que corresponde ao quê? A probabilidade dessa área aqui na cauda esquerda da distribuição somada com essa probabilidade aqui da cauda direita da distribuição. Tá? Então, e o P que está aqui na imagem da distribuição é o que nós estamos chamando de alfa. Então, por exemplo, a gente está ali atrás de um alfa de 1%. Né? Então, como nós estamos fazendo um intervalo que é bilateral, a gente vai distribuir esse 1% em duas metades iguais, ou seja, 0,5% aqui para a direita, 0,5% para a esquerda. Só que quando a gente for consultar a tabela, eu não vou olhar aqui, ó, na coluna dos 0,5%, eu vou olhar na coluna do 1%, tá? Porque a tabela é bilateral. E a probabilidade, esse percentual que está informado aqui na primeira linha, é a soma das probabilidades associadas a essa área destacada aqui na cauda esquerda, com a probabilidade associada a essa área destacada na cauda direita. Só que a distribuição T, ela tem uma outra característica, né? A gente precisa determinar qual é o grau de liberdade. E essa informação vai estar aqui, ó, nessa coluna aqui da esquerda, né? Então, ali no nosso caso, o que a gente precisava? A gente precisava achar qual era o valor da variável t para 24 graus de liberdade
e nível de significância bilateral de 1%, o que fazia com que metade desse nível de significância fosse 0,5%. Tá? Então, como é que eu vou achar esse valor aqui na tabela? Eu vou fazer assim. Ó. Então, a primeira coisa, eu vou marcar aqui o grau de liberdade, né? 24. Depois eu marco a linha dele, né? Ou seja, o número que eu vou procurar ali, o número que eu preciso encontrar vai estar aqui na linha dos 24 graus de liberdade. E aí eu vou cruzar essa informação dessa linha com a da coluna aqui para 1%. Né? Então eu preciso do valor da variável t, que esteja associado com 24 graus de liberdade e 0,5% do ponto de vista unilateral, de um lado. 0,5% unilateral quer dizer o dobro, 1%, bilateral. Né? Tem que fazer isso por quê? Porque a distribuição, a tabela está montada para uma distribuição bilateral. Né? Então, aqui no caso, cruzando as duas informações, a gente vai ter o quê? Que o valor t que eu preciso usar é esse, 2,797. Que era o valor que eu precisava ali para multiplicar, né, pelo S de x barra. Bom, então, obtido o valor, aí a gente aplica. Então, aqui no caso, né, a gente achou o valor do t, 2,797, vamos arredondar para 2,8 para ficar com a conta aqui um pouco mais fácil, né? Bom, feito isso, nós temos as duas informações necessárias para estipular a margem de erro. A gente vai ter o valor do t, né, 2,8 aproximadamente, e o valor do SX barra, que é 3. Bom, pronto, aí a gente vem aqui, ó, e calcula o valor da margem de erro. Multiplica um pelo outro, que vai dar 8,4 aproximadamente. Né? Falo que fala aproximadamente porque nós aproximamos o t. Tendo agora o valor da margem de erro, basta a gente fazer o quê? A gente subtrai esse valor da média amostral, determina o limite inferior e depois soma esse valor à média amostral, determina o limite superior do intervalo. Bom, aí fazendo essas operações, nós chegamos então aqui nesses valores, que significam que com 99% de confiança, quer dizer, nós temos 99% de confiança de que o valor da média populacional esteja dentro desse intervalo. Só que aí o exemplo, né, tinha ali uma proposta de fazer o intervalo de confiança para 95% também, né? Então vamos fazer o de 95%. Então aqui a ideia é a mesma, né? Eu vou fazer um intervalo de confiança para a média populacional, com o nível de confiança aqui geral, 1 menos alfa, né? Então essa aqui é a fórmula geral, tá? É, os dados são os mesmos, né? Inclusive o SX barra continua sendo o mesmo, porque a gente só vai alterar o que? O nível de confiança. Em vez de trabalhar com nível de confiança de 99%, a gente vai trabalhar com nível de confiança de 95%. Então, se a gente tem aqui o nível de confiança, né, que é assim, simbolizado numericamente como 1 menos alfa, é 0,95, quer dizer que o alfa, chamado nível de significância, ele é 0,05, ou seja, 5%. E o que a gente sempre precisa é metade dele, né, para determinar intervalo de confiança. A gente precisa de metade dele, então vamos pegar ali alfa sobre 2, né, se o alfa é 5, metade dele é 2,5%, 0,025. Para que a gente faz isso? Né? Porque a gente vai precisar de duas informações, do número de observações na amostra, de metade do nível de significância, para poder determinar qual é o valor da variável t que a gente vai usar aqui para definir a margem de erro do nosso intervalo de confiança. Né? Porque vai ser um valor t associado ao grau de liberdade da amostra e metade do nível de significância que vai satisfazer essa condição de probabilidade aqui, ó,
que a probabilidade da variável t, com seus graus de liberdade, seja maior ou igual do que esse valor particular, essa probabilidade vai ser igual à metade do nível de significância, ou seja, alfa sobre 2. Tá? Aí colocando os números, né, então nós temos n igual a 25, então é t de 24 graus de liberdade, com alfa sobre 2 igual a 0,025. Né? Então esse valor aqui vai satisfazer essa condição de probabilidade, ou seja, de que a probabilidade da variável t com 24 graus de liberdade ser maior ou igual do que aquele valor particular, né, esse t de 24 graus de liberdade e nível de significância de 2,5%, essa probabilidade vai ser exatamente 2,5%. Então, aí a gente tem que recorrer a uma tabela de distribuição para poder determinar que valor é esse, né? Então a gente vai lá na distribuição t de student. Aquela probabilidade que está pedida, né, que é a probabilidade aqui, ó, T24 maior ou igual a T24 0,025, o que isso aqui representa ali na figura? Essa área aqui, ó, na cauda da direita que está arriscada. Né? Então, ou seja, o que eu preciso? Que essa área aqui de probabilidade, ela represente 2,5%. Né? Bom, então o que eu faço? Eu vou lá, marco o nível de significância, perdão, marco o grau de liberdade, né? Vou na linha do grau de liberdade que eu tenho, 24. Então, o meu número está na linha. Agora, como eu estou pedindo um nível, eu estou com um alfa de 5%, né? Porque eu vou precisar de um alfa sobre 2 de 2,5, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou procurando um t que está associado com grau de liberdade 24 e alfa sobre 2 igual a 2,5%. Apenas lembra que a tabela ela está montada bilateral, então eu sempre pego quanto? Eu pego o alfa direto, né? O alfa aqui no caso é de 5%, e aí eu vou, desço aqui na coluna, cruzo com a linha dos 24 graus de liberdade, eu vou obter o valor 2,064. Então o valor de t que satisfaz aquela condição de probabilidade é 2,064. Então eu volto aqui, né, na minha resolução, que aí eu já achei o valor da variável que eu vou precisar. Bom, aí feito isso, tem que calcular a margem de erro. Né? Tem que multiplicar 3 por 2,064. Que aí nós vamos achar a margem de erro, depois basta aplicar ali ao redor da média amostral, né, de 180 para determinar o intervalo de confiança com 95% de confiança. Então aqui no caso, se a gente fizer ali a multiplicação, a gente vai chegar em aproximadamente 6,19, tá? Aí aplicando ali ao redor do 180, né, ou seja, 180 menos a margem, defino o limite inferior, 180 mais a margem, defino o limite superior do intervalo. Aí vou chegar em algo, em valores como esse. Então nós temos aqui no caso 95% de confiança de que a média populacional é um valor pertencente a esse intervalo aqui. Então, foi pedido que a gente calculasse os intervalos e também perguntou, né, o que aconteceu com o intervalo quando nós reduzimos o nível de confiança dele, né? Se a gente comparar os dois limites inferiores e os dois limites superiores, a gente vai perceber o seguinte, né? Como a média ficou igual, o tamanho da amostra ficou igual, o desvio padrão ficou igual, só foi alterado o nível de confiança. Quando nós diminuímos o nível de confiança, o que aconteceu? A amplitude do intervalo diminuiu. Né? A gente ficou com um intervalo, digamos assim, mais estreito. Né? Ou seja, agora ele contém um número menor de valores. Tá? Então, se a gente for procedendo, né, mantendo inalterado,
né, média amostral, tamanho da amostra e desvio padrão amostral, e só alterar o nível de confiança, ou seja, fazendo aquilo que nós chamamos de análise ceteris paribus, eh, se a gente for baixando o nível de confiança, o que que vai acontecer? O intervalo vai ficar cada vez mais, menos amplo, né, vai ficar cada vez mais estreito. No limite, né, se a gente reduzir o nível de confiança a zero, o que que vai acontecer? A margem de erro vai ser zero e, por consequência, a gente vai ficar só com o x barra, que é a estimativa pontual, né. Então repara o que que acontece, né, quando por conta da gente não saber, né, da representatividade da amostra, a gente baixar o nível a gente trabalhar ali muito perto da estimativa pontual, significa trabalhar com nível de confiança muito baixo, tá. Eh, por isso que a gente geralmente opta por fazer intervalos de confiança com níveis de confiança mais elevados. Mas também tem o outro lado, né, com nível de confiança mais elevado, né, pensa o caso contrário, em vez de passar do 0,99 para o 0,95, em que o intervalo ficou mais estreito, aumentando o nível de confiança, né, para os mesmos dados, a gente vai deixar um intervalo mais amplo. A gente vai ter mais confiança de que o valor da média populacional está ali no intervalo? A gente vai, só que a gente vai ter também tantos valores no intervalo que talvez não haja tanta informação, não haja tanta precisão assim, né. Então a gente sempre tem que ponderar um pouco, né, o que que a gente prefere, né, ter mais garantia de inclusão do valor da média populacional, e aí perder precisão por um intervalo mais amplo, ou, né, abrir mão de confiança e, ganhar mais precisão, né. Infelizmente é uma troca que a gente tem que considerar. São os tradicionais trade-offs existentes, né, não só em economia, né, mas em estatística é muito comum.